Guto Graça sempre com a gente, acompanhando tudo que está rolando nas redes sociais. E hoje a gente vai começar, Guto, falando sobre a Covid-19, algo que bombou nos últimos anos, por motivos óbvios, né? Mas como é que está a situação agora, hein? Ainda é um assunto que gera repercussão? Bom dia, Guto. Bom dia, Barão. Bom dia, Gabriela. Bom dia, audiência. Barão, o que chama a atenção, se a gente fizer o corte de 3 anos, no total, o Covid fica quase que permanente. Quando a gente avança agora e faz um corte um pouco mais pontual do mês de abril, eu vou dar exemplo de 3 capitais, Rio de Janeiro, Goiânia e Porto Alegre. Nessas 3 capitais, o assunto dengue tem mais interação do que Covid em 10%. Pegando outro número também que abril nos traz, vamos falar sobre São Paulo. Quando você vai para o universo de buscas em São Paulo sobre vacina Covid e confronta isso com outras vacinas e vacina de gripe, esse engajamento das procuras, dos caminhos sobre como tomar a vacina, 15% maior nas outras vacinas que o Covid. Então, seria uma forma de buscas e redes estarem mencionando que a gente está de volta com os nossos velhos problemas e que parece marcar, sim, um índice de marcador de uma fase da pandemia. Se vem outra, Barão, se vem uma nova fase, eu não sei, mas isso é um indicador muito forte, ou seja, dengue em 3 capitais já maior que Covid, e em São Paulo as buscas por vacina de gripe e outras vacinas maior em 15% que as vacinas do Covid, busca sobre Covid. Tem um pessoal fazendo reforma aí, hein, Guto? Dá para ouvir o pessoal batendo martelo aí atrás. Esse negócio de vizinho, rapaz, é complicado, viu? Não, assim, mas eu sou da política da boa vizinhança em qualquer lugar do planeta. Eu tento o possível. Eu falo, muito namastê, muita meditação e muita educação para você se impor com jeito. E isso quando não tem a briga de vaga, que sempre assim, eu notei que é um traço mundial. Quando tem vaga, a disputa da vaga é uma coisa complicada, Barão. Mas voltemos aqui. É verdade. Não tem hashtag, viu, Guto? Não tem hashtag para definir nosso vizinho muitas vezes. Fala aí, Gabi. Não, ia só chamar a atenção que o Guto trazia, né, essa mudança nas buscas relacionadas à pandemia, mas a gente ainda tem, né, Guto, parte do planeta em restrições, em lockdown até, né, então tem uma divisão geográfica, eu imagino, aí também nessas menções, né? Exatamente, Gabriela. Ou seja, tudo que se fale por Covid é muito foto do momento e é foto local. Tem um local com 25 milhões de pessoas em lockdown. Ou seja, quando você começa a ver isso, a gente não é para sair comemorando, brincando de queimar máscara, é entender que existe uma primeira onda de surtos controlados, mas sem bancar o chato, mas quem estuda um pouco esse número de dados, existe uma previsão que até 2030 a gente tenha outros surtos similares à Covid, ou seja, a gente já está se treinando e se aprendendo ao vivo. Gabriela, Barão e ouvintes, assim, são novas realidades de começo, meio e fim que a gente está vivenciando. É uma vida ensaiada ao vivo, foram novos fatos que a gente vai começando a ter que viver. Exatamente, você falou aí, tudo ao mesmo tempo agora, Gabriela. Acho que é a melhor ilustração, a gente decretando o fim e alguns outros locais entrando em lockdown. Guto, é claro que teve um outro assunto, né, que gerou muita polêmica, que foi a compra de Viagra, ou de um semelhante remédio ali do Viagra pelas Forças Armadas, né? Isso gera meme, gera comentário, gera chacota, né? E depois também a notícia da compra de próteses penianas pelo Exército Brasileiro, ou seja, algo que tenho certeza gerou muito burburinho nas redes, né, Guto? Não, deu uma sobrevida de um assunto que seria pontual, e aí a gente tem que entender as jornadas. O assunto entra dia 11 sobre Viagra, gera uma carga memeal e de humor na casa dos 45%. Às 15 horas, você já tinha mais de uma dezena de memes com mais de 50 mil visualizações sobre o assunto, ou seja, era o assunto memeal do momento. Chega no dia 12, você vê
próteses penianas infláveis. Desculpa, é mundo quinta série. Se você vai falar de diversionismo, não tem como isso não alimentar a rede no sentido do meme, do humor. E, Barão, o que chama a atenção é que no frigir dos ovos do final, quando chegamos hoje agora, nessa parte das 6 horas da manhã, 60% do assunto tratava como meme, como humor, como chacota. Só 15%, eu coloco como 15% que falava, vamos averiguar se a compra foi mal feita, vamos ver isso à luz da lei, qual é o rigor, ou seja, a indignação, Gabriela, Barão, ouvintes, com o assunto era só 15%, ou seja, 60% foi a zoeira não termina. A verdade nua e crua é essa. O assunto é de um interesse político muito menor do que a relevância que ele teve na carga memeal, mas ocupou uma pauta que, se a gente compreender, por exemplo, a declaração infeliz, ao meu ver, aí emitindo o meu juízo de valor, a declaração infeliz do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a Miriam Leitão, ela explodiu e em 72 horas ela morreu e não deu em nada. Esse assunto ele foi alimentado aos poucos, ele não tinha um rosto, por isso ele acabou ficando o assunto da semana no meme, o assunto que virou o motivo de chacota. E assim a gente vai tocando o barco, como diria o nosso saudoso Boechat, quando a gente olha aqui. Do cômputo geral desse assunto, só 2%, Barão, mencionava, aliás, não chegava a 2%, a menção, digamos agora, já que o assunto Viagra dura mais, ou seja, todo ingrediente quinta série nesse texto, só 2%, chamada Os Adultos na Sala, citavam os órgãos de controladoria, vamos apurar para ver o que acontece, ou seja, foi muito mais um assunto que ficou na carga do meme e da zoação do que um assunto de fato específico. Mas ele durou e foi um assunto de quase uma semana. E pode continuar durando ainda mais depois que o Tribunal de Contas da União decidiu agora investigar essa compra, né, para ver de fato se houve algum tipo de irregularidade. Mas não tem como esse tipo de assunto virar quinta série mesmo, ainda mais nas redes. Né? É o tipo de assunto que o pessoal adora tirar ali uma chacota, fazer uma graça. Gabi, tem mais alguma coisa por aí, Gabi? Desculpa cortar, mas quando eu li o termo próteses penianas infláveis, eu achei que era coisa de humor. Entenda, me falta conhecimento, me falta juízo de causa, mas eu falei, é junção de muito órgão sério das Forças Armadas, compras, com assuntos, foi o que você falou, que acaba que a gente vai para o caminho da quinta série, quando a gente tem que ir para esses 2% que estão falando agora, os órgãos de controladoria. Vamos ver o que faz sentido e o que não faz sentido disso, mas infelizmente o assunto foi uma carga tão pesada de quinta série que a gente não conseguiu escapar. É entender que a sociedade se autoafogou nesse momento quinta série, Barão. Não é um diversionismo programado por robôs. Talvez a gente tenha que entender um pouco mais como falar com a sociedade que reage de uma forma assim tão, desculpa o termo novamente repetitivo, tão memeal, tão na linha do humor. Fala aí, Gabi. Não, eu ia só perguntar, na verdade, Guto, se na sua avaliação, mesmo sendo nessa linha, né, do humor, se isso não gera desgaste, porque de uma forma ou outra mantém o assunto, né? Gabi, é aquela coisa, desgaste a quem? Desgaste às forças, desgastes institucionais, desgastes a um presidente que faz na base da brincadeira. É muito claro para mim que o desgaste ficou difuso muito mais nas instituições, com o assunto e com a brincadeira, do que a A, B ou C, porque às vezes determinado público que poderia se repreender com isso, está rindo também na chacota, ou seja, eu não consegui ver desgaste além dos desgastes institucionais que a gente já vem vivendo há bastante tempo. Não consegui ver desgaste eleitoral. Vejamos agora, no posterior, Barão, nas apurações, nos tribunais de contas, o que acontece. Mas, por enquanto, repito, 60% hoje do assunto continuava na base do meme. Até mesmo quem era politizado pedia desculpa, sei que não vai dar em nada, mas o meme é irresistível. Foi um pouco assim, teve muita gente séria assumindo que o assunto era irresistível com uma brincadeira.